trabalho infantil. Uma criança adotiva dentro de um lar que já tem 6 filhos biológicos e que tem que ajudar no sustento de uma casa. Essa criança, na intenção de ajudar sua família, de ajudar sua mãe, viúva, ela então vai vender chup-chup na beira do campo, nos fins de semana e também durante a semana durante a cidade, na região metropolitana de BH. Porém, isso a atrasa. Isso faz com que ela fique defasada em relação aos estudos, em até 3 anos. Esse é o resultado do trabalho infantil. Esse é o resultado do trabalho adolescente, jovem não protegido. Hoje, eu virei o rumo da minha vida. Meu nome é Cristiano Paulo dos Santos, eu sou instrutor de ensino-aprendizagem, sou um mobilizador social, sou pedagogo e graduando em História. E eu estou aqui para dizer não ao trabalho infantil, pois eu sei os males que ele causa. Entre você também nessa luta, entre você também em proteção aos direitos da criança e do adolescente, para que crianças e adolescentes tenham o direito de crescer e desenvolver com segurança. E que o jovem também tenha seu trabalho protegido, de acordo com a lei e de acordo com o ECA. Não ao trabalho infantil. Meu nome é Roberlene Ribeiro dos Santos. Eu venho de uma família pobre, de pai negro aposentado e mãe, doméstica do lar. Durante o período da minha infância, eu tive que trabalhar, precisamente entre os 10 e 14 anos, trabalhar em casas de família, como babá e como doméstica. E isso me prejudicou muito nos meus estudos, me levando a uma reprovação. E nesse período que eu reprovei, na escola, numa série, foi justamente pelo cansaço físico, muitas vezes também, um abalo emocional e psicológico, pois você trabalhava um turno e no contraturno tinha que ir para a escola, Nesse período de trabalho, infantil, eu deixei muitas vezes de viver a minha infância, de brincar, pois uma dessas casas que eu prestava serviço dava de frente a uma praça, onde, ao estar lavando aquela calçada, eu via muitas crianças brincando, e eu em outra situação. E isso, quer queira, quer não, você carrega para a tua vida, Tá ali aquele trauma, aquela parte da sua vida não vivida. Bem como deixei de conviver com os meus familiares, Os meus pais, meus irmãos, meus primos, tios, por um período da minha vida. Não ao trabalho infantil. Meu nome é Sinésia Gomes, eu tenho 39 anos, sou casada, tenho 4 filhos. Ainda quando criança, eu e os meus irmãos, nós tínhamos que trabalhar no campo, ajudando o nosso pai. E isso prejudicou muito o nosso estudo, o nosso desempenho na escola. E saía para trabalhar de manhã, e quando a gente vinha para casa no horário de meio-dia, almoçar, o meu irmão ele tinha uma revistinha em quadrinhos, e eu passava o meu tempo, assim, um tempinho livre que eu tinha, vasculhando essa revista, olhando as figurinhas da Turma da Mônica, que eu gostava muito. Só olhando as figurinhas e não sabia o que significava as palavras. Mas de todos, tanto que eu era persistente e olhava aquelas figurinhas, eu consegui ler sozinha. Teve um certo dia que eu percebi que eu estava lendo as palavras do meu jeito. O A, o B, para mim tudo era muito, muito novo. E foi assim que eu comecei a ler. Aí fui para a escola, acho que com 10 anos, e quando eu entrei na sala de aula eu tomei um susto, porque eu vi que os alunos eram muito pequenos e eu já era grande, e todos eram sempre mais novos do que eu. E a minha vida toda foi assim. Eu ficava um pouco constrangida com isso, por conta do nosso trabalho, ajudando o nosso pai na colheita. Aí eu percebi que prejudicou muito o nosso desenvolvimento, não só na parte da educação, mas em outras partes também da nossa vida. Não ao trabalho infantil. Juliana da Cunha Bittencourt, tenho 42 anos.
Eu comecei a trabalhar com 13 anos em casa de família, sofri, passei necessidades, não comia, não dormia, trabalhava muito, cuidava de 2 crianças pequenas e cuidava da casa e fazia todas as coisas da casa. Então, fui ficando naquela casa, meus pais não viam mais, eu não via mais eles final de semana, não via mais eles ao longo do mês, e assim eu ia ficando ali. Uma casa que era grande, eu tinha que esfregar chão com escova, eu tinha que lidar com tudo que era coisas dentro da casa, somente eu, e ao longo do tempo fui sendo esse trabalho sofrido. Aí então eu passei a sofrer por causa de falta de pai e de mãe, não tinha mais amor de ninguém, e ao passar do tempo eu voltei para a casa dos meus pais e acabei saindo desse trabalho. Não sabia o que era uma boneca para brincar, eu não sabia o que era uma diversão, nada. E eu quero dizer que a minha filha não vai ter a vida que eu tive. A minha filha, ela vai estudar, ela vai se formar, ela vai ser a advogada que ela quer ser, e eu vou pagar um preço muito para ela ter isso. Eu peço a todos que se comovam com isso, porque trabalhem em favor dessas crianças, trabalhem em favor dessas famílias, para ajudar, para eles não precisar botar essas crianças na rua para trabalhar. Não, ao trabalho infantil. Meu nome é Edson Braz da Silva, eu sou carioca, nascido no Rio de Janeiro, na comunidade de Senador Camará, e comecei a trabalhar mais ou menos assim com uns 10, 12 anos, como ambulante, vendendo picolé, bala no trem, picolé na praia e picolé pela rua. A gente tinha muitas frustrações, principalmente na parte de poder fazer o que os adolescentes fazem, né? Estudar inglês, aprender a tocar um violão, poder jogar uma capoeira. Meus pais não tinham a consciência de que o estudo era uma coisa essencial na vida das pessoas, né? Tanto que, antes de mim, ninguém havia terminado nem o primário. Eu fui o primeiro a romper essa barreira. O fato da minha história ser positiva, eu ter conseguido vencer o círculo da pobreza, né? Trabalhando, estudando, eu acho que não pode ser assim, o sistema está errado. Eu sou um em milhões, né? E eu vejo lá tanto meus irmãos, sobrinhos e os amigos que tiveram que trabalhar precocemente e acabaram optando entre trabalhar e deixar de estudar, e aí não progrediram socialmente, né, na vida. Entre a opção de ir para a escola ou trabalhar, opte pela escola. Não, ao trabalho infantil. Meu nome é Lúcia, trabalho como empregada doméstica. Não tive condição de estudar, comecei a trabalhar nova demais, com 8 anos, já comecei ajudando meus avós. Então, comecei trabalhando em feira, trabalhando em agricultura. Não tive condição de estudar, mas mesmo assim eu agradeço a Deus pelo que eu sou. Mas graças a Deus também, que eu tenho meus filhos, dei o mesmo exemplo deles estudar, ter o estudo deles, para não se criar como eu me criei sem ter estudo. Então, eu agradeço por tudo. E também não quero ver as outras crianças também passar o que eu já passei na minha vida, não quero que eles passem, eu quero que eles sejam tudo também bem ter estudo bom para eles, para não se criar sem saber ler. Não, ao trabalho infantil. Meu nome é Elizabeth, tenho 39 anos e venho falar das consequências do trabalho infantil na minha vida. Comecei a trabalhar muito cedo, comecei com 12 anos de idade, em casa de famílias que me deram oportunidade
de tomar conta de seus filhos. Trabalhei como babá. Trabalhei de outras formas, de outras coisas, como auxiliar de limpeza, fui secretária, doméstica, né? E casei cedo, achando que ia ter uma vida melhor. Com isso, veio os filhos muito cedo. E como eu não tinha conhecimento nenhum, como não tinha estudo, e precisava de uma renda, e pessoas sem educação, sem conhecimento, as pessoas são invisíveis. Nós somos invisíveis na sociedade. Como sustentar os meus filhos? Eu achei um meio que era a única opção que eu tinha, que era ser catadora de material reciclado. Não tinha creche, não tinha com quem deixar eles. Infelizmente, eu tinha que levar eles, eu não podia deixar eles em casa. Vim terminar o meu ensino médio agora, com 38 anos. Roubou os meus sonhos, porque eu queria muito fazer uma faculdade. E não consegui ainda, mas eu creio que eu vou conseguir. Me tornei, assim, um adulto frustrado. O trabalho infantil roubou a minha infância, roubou o conhecimento de mim. Trabalho infantil na vida de uma criança que se torna um adulto frustrado é roubador de sonhos. Eu que o diga.